Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos aqui hoje discutir o Estatuto do Arguido. Estatuto de Arguido vai ser um conjunto de direitos e deveres que o arguido está distrito para com a lei. É neste conjunto de direitos onde iremos discutir o direito ao silêncio, como sendo um dos direitos mais importantes do próprio arguido. Mas para melhor compreensão desta temática, faz-se necessário, primeiro, compreender a noção legal de arguido, a noção de silêncio, o regime do direito ao silêncio, as limitações deste mesmo direito, bem como a sua importância prática em sede do processo penal. Assim sendo, assume a qualidade de arguido num processo penal todo aquele sobre quem recai forte suspeita de que tenha praticado um crime suficientemente comprovado. Isto nos termos do artigo 63, o número 1, e seguintes do Código de Processo Penal. Outro sim assume a qualidade de arguido logo que, em instrução preparatória aberta contra pessoa determinada, esta prestar declarações perante o magistrado do Ministério Público ou órgão de polícia criminal. Isto nos termos do artigo 64, o número 1, a linha A, também do Código de Processo Penal. Repara, por um lado, estamos a dizer que ele vai assumir a qualidade de arguido quando sobre esta pessoa recair forte suspeita que tenha praticado um crime. Por outro lado, basta simplesmente ele for notificado diante de um órgão de polícia criminal ou pelo Ministério Público e ele prestar declarações, neste momento também vai assumir a qualidade de arguido. Que fique claro, estamos aqui a deixar claro dois cenários diferentes, mas a lei, no artigo 63, número 1 e seguintes, vai trazer também outros cenários, vai fazer com que a pessoa se constitua arguido em torno de um processo penal. Com razões pedagógicas e científicas, entendemos que não cabe ao direito definir o silêncio. Isto é verdade. Porém, seu conceito ou significado resulta dos estudiosos de linguística portuguesa, que, segundo estes, o silêncio vai significar sossego, calma, serenidade e tranquilidade. Por exemplo, nós podemos compreender bem estas questões. A queixa B. B é chamado ou notificado junto ao SIC. Se B for submetido ao interrogatório ou prestar declarações, a partir desse momento B assume a qualidade de arguido. Isto é o que falamos lá atrás. Isto tem também assento legal nos termos do artigo 65, número 1 do Código de Processo Penal. B. Assumindo a qualidade de arguido, a lei garante a ele direitos e atribui-lhes deveres. Um dos direitos que a lei vai garantir a B é o direito ao silêncio. Isto nos termos do artigo 63, a linha F, da Constituição da República de Angola, bem como o artigo 67, a linha D do Código de Processo Penal. Atenção, aqui, em nenhuma parte da Constituição nós vamos encontrar uma epígrafe no artigo
escrito direito ao silêncio em nenhuma parte. Mas apesar da Constituição não consagrar explicitamente, se lá estivesse escrito direito ao silêncio, seria uma consagração explícita. Mas a Constituição não o faz. É o que estamos a dizer. Apesar da Constituição não consagrar explicitamente, não quer dizer que esta temática não tenha relevância constitucional. Até porque nós dissemos que este direito tem fundamento no artigo 63, a linha F da Constituição da República de Angola. Se não vejamos, é claro, ou é clara, a linha F do artigo citado da Constituição, ao descrever que o arguido ou detido tem o direito de ficar calado e não prestar declarações ou apenas na presença de advogado de sua escolha. Está lá. Essa redação advém da própria Constituição. É que está a dizer, o arguido ou detido tem o direito de ficar calado e não prestar declarações. Esse calado vai significar silêncio. Isto é uma garantia constitucional que o arguido tem perante a um interrogatório. Ao regime do direito ao silêncio. Que fique claro. Este regime vamos buscar no Código de Processo Penal e vai ter um regime declarativo. Isto nos termos do artigo 67, número 1, a linha D do Código de Processo Penal. Segundo este artigo, diz que o direito ao silêncio implica não responder às perguntas, aqui, não responder às perguntas que lhe forem feitas, quer sobre os factos que lhe forem imputados, quer sobre o conteúdo das declarações que acerca deles prestar. Está lá. É um regime declarativo que vai consistir em falar ou então em ficar calado. Depois vai depender da faculdade do próprio arguido. Por exemplo, B é acusado de ter morto C. No momento do interrogatório, B não é obrigado a responder questões que têm que ver com o crime. Quanto a isso, B deve se manter em silêncio ou então calado. Aqui seria, ou seja, falta aqui uma separaçãozinha. Ou seja, o silêncio de B não pode ser entendido como uma admissão de culpa, mas sim como uma garantia processual. Então está lá. B, ao se manterem calado, não pode ser entendido esta conduta como admissão de culpa. Em sede do processo civil, isto até discute-se. Isto até tem alguma relevância em sede deste tipo de processo. Ou seja, em processo civil, o silêncio vai significar aceitação. Mas já em processo penal, fique claro, isto aqui não tem lugar. Em processo penal, isto aqui não se discute. Porque senão, não, temos o mau hábito em dizer, se está calado, não está a responder, sabe alguma coisa? Meus amigos, meus senhores, quem disse o facto de eu ficar calado, não responder se é alguma coisa? Antes, pelo contrário. Ficar calado e não responder é uma garantia processual que a lei me assiste quanto ao arguido. E não quer dizer que sei alguma coisa, mesmo que saiba, não tenho a obrigação de responder. Isto está lá, é de lei. Então, vamos começar a evitar, a coagir as pessoas para que possam declarar situações que não podem por via da Constituição, por via do próprio Código de Processo Penal. Temos que começar a evitar isso. Instrutores processuais. Temos que começar a evitar, deixar de coagir as pessoas em declararem certos fatos que têm que ver com o crime. Ele não tem essa obrigação. Se ele o fizer, tudo bem. Se não fizer, também tudo bem. E não pode estar entendido
como o culpado. Isto é lá. Isto é lá, em processo civil. Em processo penal, isto não tem lugar, não se aplica. Isto por quê? Porque no processo penal vale o princípio da legalidade. É só ver aí o artigo 2º, o artigo 9º, número 2, e o artigo 167, número 3 do Código de Processo Penal. Ou seja, a lei sobrepõe-se à vontade dos intervenientes no processo. Ou seja, devem os factos decidir as consequências dos atos. Devem os factos decidirem as consequências dos atos. Você que levanta uma acusação contra outrem, deves provar esta mesma acusação. O silêncio, o não falar, de por si, não pode ser entendido como um culpado, ou culposo, ou como um potencial suspeita, ou como potencial culpado. Em momento algum, como dizem os americanos, no way. Então, devem os factos decidir as consequências. Você deve só investigar. Mas que ele não diga, você traga provas, traga factos, ou provas factuais, digamos assim, que possam responsabilizá-lo face àquela situação. Então está lá. Respeitem o silêncio dos futuros arguidos, ou mesmo dos que já estão em fase de algum tipo de processo. Respeitem o silêncio das salas. Respeitem. Orientação constitucional. Respeitem. Que fique também claro, às vezes as pessoas que vão aqui querer nos entender mal, vão querer nos entender que estamos a dar uma carta branca para os criminosos ou para o crime. Vão querer pensar que estamos aqui a disseminar a criminalidade. Que fique bem claro que nós arriscamos em afirmar que o crime deve ser punido, sobretudo quando cometido com o intuito de obter para seu agente vantagens individuais em detrimento do interesse da coletividade, única e exclusivamente por mera ganância. Que fique claro. Que fique claro que nenhum senhor do crime pode sair beneficiado pelo seu comportamento ilícito, sobretudo quando esse comportamento, direta ou indiretamente, prejudicou a todos nós. Que fique claro. Eu não sou apologista da criminalidade do crime, mas sou apologista do respeito pelos direitos que a Constituição assiste aos supostos arguidos. Então está lá. Então está lá. Só para dizer aqui alguma coisa. Então está lá. Mas que essa punição não deve ser feita a qualquer custo, violando princípios e desrespeitar direitos do arguido constitucionalmente consagrados. Meus senhores, estamos todos interessados na realização da justiça. Porém, é preterível que se façam bem as coisas. Então está lá. Então está lá. Nós também estamos interessados na realização da justiça, mas que não se faça a qualquer custo, mas que não se faça em violarmos direitos que a lei assiste às pessoas. Que não se faça nesses termos. Ou seja, que se respeite o silêncio do suposto arguido, que se investigue primeiro e depois que se prenda. E nunca ao contrário. E nunca ao contrário. Contudo, o referido direito não é uma regra absoluta, conforme se poderá constatar pela redação do artigo 166, número 2 do Código de Processo Penal. Estamos aqui a falar dos limites ou então restrições do direito ao silêncio. Uma das restrições deste direito
tem que ver com o seu regime. Dissemos que o direito ao silêncio tem um regime declarativo, que vai consistir em falar ou não falar. Isto não abrange o direito do arguido não entregar coisas que lhe for solicitado. Então está lá. Sempre que lhe for solicitado ao suposto arguido que entregue objetos que têm que ver com o crime, deve entregar. Quer dizer, uma coisa é não falar, outra coisa é não entregar, coisas diferentes. Se te pedirem um telefone, uma televisão, uma botija que supostamente está envolvida no processo, então deves entregar. Mas coisas que têm que ver com aquela botija não deves falar, mas entrega. Não é contraditório aí, em momento algum. Uma coisa é não falar, outra coisa é entregar. As coisas entrega. Mas se queres falar ou não, onde tiraste, quem te deu, como tiraste, como adquiriste, isto você não pode falar. Se não quiser falar. Mas deves entregar esta coisa. Então está lá uma das limitações deste mesmo direito. A outra limitação, se não mesmo a mais importante, é aquela prevista no artigo 66, número 2. Atenção. Atenção. Potenciais arguidos. Atenção. Futuros arguidos. Atenção. Essa limitação é bem importante. Não confundam. Eu disse assim. O direito ao silêncio tem que ver pura e simplesmente com os factos constitutivos do crime. Ou seja, que tem que ver com o crime. Tem que ver com questões objetivas, não questões subjetivas. Se, diante do interrogatório, te perguntarem o teu nome, a tua filiação, a tua naturalidade, a tua data de nascimento, o teu estado civil, a tua profissão ou ocupação, o teu local de trabalho, a tua residência, se já estiveste preso, se já foste julgado, quando e porquê, se for afirmativo, se já foste condenado e por qual tipo de crime. Estas perguntas devem ser respondidas. E respondidas com verdade, sob pena de você incorrer num processo de falsas declarações. Então está lá. Este é um dos limites do direito ao silêncio. Você não pode ficar calado. Se perguntar como é que te chamas, responda o seu nome. João das Quantas. Filiação, filho de Antônio das Quantas e Madalena das Quantas. Naturalidade, natural da Matala, natural do Quipungo, natural de Clengues, natural dos Gambos. Nascimento, 1 de junho de 2002. Estado civil, solteiro. Profissão, serralheiro. Local de trabalho, em casa, num quintal. Residência, bairro do Macule. Bairro 11. Bairro... Prontos. Já foste preso? Não. Já foste julgado? Não. Isso responda, ok? O direito ao silêncio não vai até aí. Mas já que se perguntarem, foi você que matou o Abel das Quantas no dia X? Podes não responder. Naquele dia, estavas aonde? Fazer o quê? Podes não responder. Responde, meu amigo! What do you do? Podes não responder. Então está lá. Esse é que estamos aqui a dizer, que é o próprio direito ao silêncio. Então, para terminar, a tal chamada implicância prática. A questão é, Aiken, eu não entendi lá muito bem por que o arguido deve se manter em silêncio. Até porque, Aiken, cá entre nós é bem sabido que quando esses polícias te perguntam alguma coisa se não responder, vão te castigar, te dão boas chapadas, te metem em caranguejos, te metem não sei onde, vai sofrer. Uai, será que isso mesmo vai valer alguma coisa para nós? Visto que a maior parte das vezes quem é chamado de interrogatório é sempre pessoas
de baixa renda, somos sempre o elo mais fraco. Será que aí que vale a pena mesmo? Estou aqui a dizer. É claro que vale a pena. É claro que vale a pena. Yeah. Em que medida, Aiken? Por quê? Isto por quê? Porque o instrutor processual, perdão, no caso o polícia que vai te interrogar, o Ministério Público, no caso o procurador que vai te interrogar, o juiz de garantias, no caso o juiz de instrução criminal, são péritos e técnicos nestas matérias. Pese mora em Angola, o instrutor processual nem sempre estudou direito. Mas pelo facto dele estar todos os dias, ou todos os meses, ou todas as semanas com estas situações, então ele ganha uma certa experiência, então vai ter esta qualidade. Esses são técnicos em direito. E você, arguido, e se for arguido primário, pior ainda, você não é técnico em direito. Se não fores técnico em direito, então não vais compreender até que ponto o instrutor estará a fazer uma questão capciosa ou uma questão sugestiva. Assim como o procurador, não saberás, porque você não é técnico. E quando isto acontecer, poderás futuramente complicar a tua defesa. Caso eles entendam que o processo deve avançar. Isto em que medida? Ou isto por quê? Porque as primeiras declarações, os primeiros interrogatórios em sede de qualquer processo são os mais importantes. São os mais importantes. Daí que, quando fores notificado, fica atento, futuro arguido. Estou a falar para si mesmo. Quando fores notificado, quando fores supostamente acusado, procura também um técnico que esteja em altura dos técnicos que vão lhe interrogar. Porque se ires para lá, só com a tua vida, cuculo, mano, vais complicar a tua defesa lá na frente. Os primeiros interrogatórios são de extrema importância em sede de qualquer processo. Então, se fores sozinho, o que se orienta é que fique calado. E de imediato ou de seguida, entre em contato com os teus familiares e peça aos teus familiares que entrem em contato com um advogado, também um técnico, para que possa vir te instruir ou te orientar como é que você deve caminhar diante daquela situação. Porque até nós vir discutir que foram violados alguns direitos seus, até nós vir discutir para uma habeas corpus, meu irmão, já estás detido não sei quanto tempo. Já sofreste humilhações a todo nível. Então, por isso, caríssimos futuros arguidos, preste atenção quanto a essa questão. O que vão te interrogar, o que vai te interrogar é um técnico, um homem que conhece, um homem que já está calejado nisso, é um homem que ele já sabe como é que deve te incriminar. Porque, que se diga que é a verdade, os nossos instrutores, uma parte dos nossos procuradores, acham que tudo por tudo a pessoa tem que ser responsabilizado. A pessoa tem que subir, como tem sido na gíria. Tem tudo por tudo. Nem conseguem diferenciar quando aqui estamos diante de um processo de fórum civil e de fórum penal. E nem conseguem diferenciar quando aqui estamos diante de um crime público, semipúblico ou particular. Falando disso, será o próximo vídeo do próximo encontro. Então, se gostou, deixa um like, inscreva-te no canal. Aí que Raquel Afonso, sempre a considerar. Estamos juntos? Brincalhão, né? Ok, prontos.